Glórias a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Bendito seja o Senhor Jesus. Devido ao fato de o tempo nosso estar um pouco mais reduzido, devido a algumas normas, eu quero já fazer uso da Bíblia Sagrada. Os irmãos abram as vossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Mateus, capítulo 6, versículo de número 10. Agradeço a Deus porque Ele é bom em nossas vidas e tem feito maravilhas. Tem nos dado livramento, tem nos ajudado, nos orientado, tem nos concedido coisas boas. Agradeço ao pastor Luciano pela oportunidade e aos irmãos que têm orado por nós, que Deus vos abençoe grandemente. Mateus capítulo 6, verso de número 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só a parte B do versículo que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pode tomar o assento, aquele que está de pé. Deus me deu um tema para a mensagem dessa noite. E o tema é: seja feita a tua vontade. Este versículo faz parte de uma oração. Na verdade, uma oração modelo. Jesus estava ensinando para aqueles que estavam presentes naquele momento, como deveria orar e o que deveria colocar em suas orações. E no verso de número 6, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O versículo, esta frase de Jesus, ela é bem lógica. O que Jesus está querendo dizer com isso é notório no próprio versículo. Seja feita a tua vontade, ou seja, Jesus está colocando em primeiro lugar a vontade de Deus. Ele está querendo dizer que a vontade do Senhor, Deus, seja feita acima das nossas vontades. Jesus está querendo dizer que a vontade de Deus, ela tem que estar acima da minha vontade. E ele diz: assim na terra como no céu. No reino celestial, no céu, não existe outra vontade a não ser a vontade de Deus. Somente a vontade de Deus é existente nas esferas celestiais. Não existe quem possa colocar outro querer, outra vontade diante da vontade de Deus. Então, ela é plena, ela é constante, ela está sobre todo o reino celestial, e nenhuma outra vontade é existente lá, a não ser a vontade de Deus. Na terra, sim, existem outras vontades, fora a vontade de Deus, porque nem sempre a vontade de Deus na terra, ela abrange, 100%, aliás, nunca ela abrange 100%, porque existe também a vontade do homem, e Deus ele permite que a vontade do homem seja feita. Por exemplo, o pecado não é da vontade de Deus, mas Deus permite, porque por vezes é da vontade do homem, cometer o pecado. A maldade não é da vontade de Deus, mas na terra existe, é a vontade de Satanás, e Deus permite que ela exista na terra. Então na terra, a vontade de Deus, ela não é plena, ela não abrange 100%, porque Ele permite, não porque Deus não tem o controle de tudo. Deus, Ele é dono, Ele tem o controle de todas as coisas, porém, o nosso Deus, Ele não é um Deus controlador, então Ele permite que outras vontades também tenham a sua vez. Esse é o livre-arbítrio que Ele concedeu a nós, que Ele concedeu aos anjos caídos, Mas lá no céu não, lá no céu é apenas a vontade de Deus. Então quando Jesus disse: seja feita a tua vontade na terra, como também ela é feita lá no céu, Jesus está querendo dizer: a sua vontade, Deus, sobre as nossas vidas, ela tem que ser plena,
de uma maneira que outra vontade, muito menos a minha, venha a existir. Jesus está pedindo para Deus e querendo que nós venhamos a entender e a colocar isso em nossas orações, que a vontade do Senhor seja acima da nossa. Porque apenas quando a vontade de Deus ela é existente, as coisas espirituais começam a funcionar. Porque lá no céu, tudo é espiritual, lá não existe o carnal, é apenas o espiritual. E lá tudo que é espiritual obviamente funciona, porque a vontade de Deus, ela é plena, ela é sobre tudo lá. Só que aqui na terra, nem sempre as coisas espirituais funcionam sobre as nossas vidas, porque nem todas as vezes nós deixamos com que pedimos ou permitimos que a vontade de Deus, ela domine a nossa vontade e a nossa vida. Então por isso, Jesus, ele traz como uma necessidade para mim e para você, fazer com que a vontade de Deus, ela esteja acima da minha, acima da tua vontade. Porque se nós não permitirmos isso acontecer, o milagre de Deus, a obra de Deus, ela não se concretiza em nossas vidas. Porque tudo isso depende da vontade do Senhor. E enquanto nós tivermos a nossa vontade dominando a nossa vida, nós não podemos esperar pelo milagre, porque dificilmente ele vai acontecer. Porque na Bíblia Sagrada nós vemos que as coisas espirituais, os milagres, a obra de Deus, ela só ocorreu enquanto a vontade dele, ela veio a existir sobre a vida do ser humano. Então enquanto o homem deixa a vontade de Deus de lado, dificilmente as coisas espirituais funcionam na vida dele. Dificilmente ele vai ser uma pessoa espiritual. Dificilmente ele vai entender as coisas espirituais. Dificilmente ele vai alcançar da bênção e da graça do Senhor. Porque a bênção de Deus é sobre a vida de todos. Porém nem todos conseguem usufruir dela de maneira com que o que o Senhor ele quer para mim e para você. Porque o que Deus quer para as nossas vidas, a Bíblia nos diz, vai além do nosso pensamento, vai além do nosso entendimento. Só que para funcionar, a vontade dele tem que estar acima da minha. Enquanto eu colocar a minha vontade sobre a minha vida e deixar que ela me domine todos os ângulos da minha vida, então a vontade do Senhor vai estar sempre de lado, sempre de escanteio. E então as coisas que eu gostaria que acontecesse espiritualmente, e as coisas que Deus quer sobre a minha vida, acaba não acontecendo, porque a vontade dele está de lado. Mas se nós colocarmos a vontade dele em primeiro lugar, as coisas vão funcionar espiritualmente em nossas vidas, os milagres acontecem, a obra do Senhor é realizada, o nome do Senhor é glorificado, nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a vida de todo aquele que está na vontade do Senhor. Bendito, exaltado seja Deus. Aleluia. Seja feita a tua vontade. O primeiro ponto que eu queria tratar nessa reunião, nessa mensagem, entender com os irmãos, é que é normal nós queremos que a nossa vontade esteja acima da vontade de Deus. Isso é natural, é comum, porque nós somos seres humanos. Jesus, estando no Getsêmani, ele orava e falava com Deus, e ele dizia para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. A vontade de Jesus, eu falo de Jesus homem, humano, não era passar pela dor da cruz, pela dor de tudo aquilo que ele tinha que sofrer, tudo aquilo que lhe causariam. A vontade de Jesus, homem, não era passar por isso. Por isso ele diz para Deus: passa de mim, Pai, este cálice sem que eu beba. Ou seja, ele está querendo dizer para Deus: Senhor, se existir uma outra maneira de nós fazermos isso sem que eu tenha necessidade de sofrer na cruz e sofrer tudo que eu tenho que sofrer, que isso aconteça, que eu passe por isso sem precisar beber desse cálice, que a obra seja concluída sem que a necessidade de passar pelo sofrimento. Porque o Jesus, ele não era somente Deus,
mas ele também era homem. A Bíblia nos diz que ele se tornou carne e habitou entre os homens. Então ele se fez homem, se fez humano. Então todas as questões que se vinculam a você também se vinculavam a Jesus. Ele também era um ser humano. E a vontade dele como ser humano não era passar por aquilo. Então por isso ele disse: passa de mim este cálice sem que eu beba. Agora imagina, se Jesus, ele tinha a vontade humana, que era diferente da vontade de Deus, porque eu e você seríamos diferentes. Então o primeiro ponto é normal que nós tenhamos uma vontade, um querer diferenciado do querer de Deus. Isso vai existir na sua vida. Então nem todas as coisas que acontecer na sua vida você vai concordar, nem tudo que Deus permitir você vai concordar, porque você é um ser humano. Mas isso não quer dizer que Deus esteja errado. Não significa que Deus ele não está nem aí para você e nem olhando para a sua necessidade. Não significa isso. Jesus disse: passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas depois ele disse: contudo que seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus. Então Jesus ele não queria que a vontade de Deus, naquele momento que era que ele passasse pelo sofrimento da cruz, e o Jesus humano ele não queria passar por aquilo. A vontade dele era outra, e ele deixou bem claro isso para Deus. A minha vontade, Deus, é outra vontade. Porém, Deus, que a sua vontade seja sobre a minha vontade, porque ele sabia que a vontade de Deus era melhor. E é isso que nós devemos entender. A vontade de Deus para nós é a melhor. Parece que não é, mas é a melhor. Jesus deixa isso bem claro. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Quem gostaria de passar por momentos de necessidade? Ninguém gostaria de passar. Mas muitas das vezes Deus permite nós passarmos por momentos de luta e de tribulação. Como eu disse, não significa que Deus não está nem aí para você. É apenas permissão de Deus. Esta é a vontade dele. Você não entende no momento que você está passando pela dificuldade, pela tempestade. Mas depois da tempestade, o Senhor Deus ele traz a bonança, e então nós vamos compreendendo o que era a vontade de Deus em nossas vidas, os planos de Deus, e nós vamos tomando posse da bênção de Deus e da vitória do Senhor, e então Deus ele esclarece, e nós enxergamos lá na frente, que na verdade essa era a melhor vontade a ser cumprida em nossas vidas, a vontade de Deus e não a nossa. De todas as lutas e dificuldades que eu já passei na minha vida, desde que eu nasci, eu não me arrependo de ter passado por nenhuma delas, amados, porque todas elas me deu crescimento, me deu maturidade espiritual, me deu experiência, me deu firmeza, estrutura, né? Eu não quero medir dificuldades e falar que as minhas são maiores que a sua, foram maiores que a sua, ou que as suas foram maiores que a minha. Deus ele permite apenas aquilo que cada um pode suportar. Então ele permitiu na minha vida o que eu suportava, e como ele permite na sua vida aquilo que você pode suportar. Por isso você está aqui nessa noite, você está assistindo essa mensagem, porque o Senhor Jesus tem cuidado de você. Parece difícil suportar, mas se você não pudesse, Jesus não permitiria. Se ele permitiu, é porque você pode, e se você pode, o Senhor Deus é aquele que te dá a vitória depois da luta. Glória a Deus. Jesus passou pelo sofrimento da cruz, porque ele sabia que essa era a melhor vontade a se cumprir. É difícil entender a vontade de Deus, parece ilógica às vezes na nossa vida. Nós olhamos para a vontade de Deus e falamos: poxa, mas Deus, não é por aí que deve acontecer, é por aqui. Imagina, quem que gostaria de passar por dificuldades, como eu disse? Você lembra do povo de Israel? Deus falou para o povo: olha, diante da muralha de Jericó, olha, caminha por volta da muralha 7 dias, no 7º vocês tocam a trombeta, enfim, a muralha vai cair. Poxa, Deus, será que o Senhor não pode fazer a muralha cair no primeiro dia, já na primeira volta? Deus podia fazer, é óbvio que ele podia, mas a vontade de Deus não era essa.
A vontade de Deus era diferente, era outra. E muitas das vezes nós não entendemos a vontade dele. O povo de Israel lá atrás, antes dessa passagem, estava diante do Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho e fez o povo caminhar pelo deserto. Deus é poderoso acima de todas as coisas. Poderia ter feito o povo desaparecer do Egito e aparecer já lá na terra de Canaã? Poderia, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era diferente, era outra. Então o povo teve que passar pelo deserto. Muitas das vezes nós precisamos passar pelo deserto, porque o deserto nos traz aprendizado, nos traz crescimento, nos traz maturidade espiritual. E para nós subsistirmos as tentações do diabo, as ciladas, as setas, para nós conseguirmos vencer as batalhas da vida, de tudo aquilo que os principados e potestades entendam contra nós, nós precisamos estar firmes. E para estar firmes, por vezes temos que passar pelo vale, temos que passar pelo deserto. Mas saiba de uma coisa: durante o deserto, Deus é aquele que está como uma coluna de nuvem durante o dia e como uma coluna de fogo durante a noite. Ele está nos guardando e nos guiando, nos ajudando, nos orientando, para que nós possamos ser vencedores. Bendito seja Deus, aleluias. Deus não abandona ninguém. Lá em Isaías 55:8, Deus diz: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os meus caminhos não são como os vossos caminhos. É diferente. E muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. Mas por mais que nós não estamos entendendo, saiba de uma coisa: você está em boas mãos. A sua vida foi colocada em boas mãos. Então creia que a vontade de Deus sobre a sua vida é a melhor. Bendito seja Deus. Então é normal, nós queremos uma vontade diferente da vontade de Deus, isso é comum. Mas nós não podemos deixar com que ela venha estar acima da vontade de Deus. O segundo ponto é que quase sempre nós não queremos a vontade de Deus em nossas vidas. A maioria das vezes nós não queremos que ela aconteça, essa é a verdade. Por mais que sejamos espirituais, por mais que sejamos santificados e conhecemos a Bíblia Sagrada, quando entra um processo, nós entramos num processo de luta, de dificuldade, de batalha, a vontade nossa, em nosso coração, é de sair da luta e falar: eu não quero mais luta, eu não quero mais problema na minha vida, eu não quero viver nada disso. A vontade nossa é essa. Também é natural, porque somos seres humanos. Lá no Salmos de número 109, um salmo interessante, Davi ele escreve esse salmo e parece que ele está um pouco irado, angustiado, porque esse salmo de número 109, Davi ele escreveu quando ele fugia de Saul. Davi estava em Gate, teve que se fingir de louco para poder fugir do rei de Gate, que achando que Davi estava louco, deixou Davi escapar. Davi foi para uma cidade conhecida como Adulão, e ele se escondeu na caverna. Ali naquela cidade existiam várias cavernas, então a Bíblia chama de caverna de Adulão. Eram cavernas que ficavam na cidade de Adulão, e Davi ficou escondido ali nas cavernas, fugindo de Saul. Com Davi tinha lá mais ou menos uns 400 homens, todos endividados, problemáticos, contrariados, contrário à lei, desprezados pela sociedade, enfim, pessoas problemáticas, 400 pessoas ali naquelas cavernas. E a Bíblia diz que até um ou outro da família de Davi foi ter com ele para o consolar e tal. Enfim, Davi estava fugindo do rei Saul. Davi estava como fugitivo, jurado de morte, não tinha lugar para se esconder, fugindo de um canto para o outro, não tinha da onde ele procurar auxílio. Resumindo, Davi estava passando por uma dificuldade gigantesca. Era luta de verdade, Não que a nossa não seja, mas era uma luta difícil. Agora, se você acha que Davi queria passar por essa luta, Salmo 109, o verso de número 22, ele responde essa pergunta, que ele diz assim: pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim.
Esse era o estado que Davi se encontrava. Você lê o Salmo 109, você fala, esse homem está muito bravo. Mas toda a ira que Davi tinha naquele momento, e toda a angústia que ele tinha, ele não jogou sobre Deus. Ele utilizou tudo aquilo para expressar o que ele sentia, mas de maneira com que ele não viesse a pecar contra Deus. Davi, ele sabia que ele estava numa dificuldade, é óbvio, porque ele estava angustiado, e ele queria estar assim, em hipótese alguma. Para Davi, com certeza era melhor que ele estivesse lá no palácio do rei, enquanto ele estava lá, né, tocando a harpa, enfim. Para Davi era melhor se ele estivesse, quem sabe, na casa de seu pai, cuidando das ovelhas. Ele não era fugitivo, não estava jurado de morte, tinha um lugar onde encostar a cabeça, pelo menos. O desejo de Davi, você acha que era ficar na luta? Não era. A vontade dele era outra. Mas a vontade de Deus era que ele passasse por aquilo, porque tudo isso que ele estava passando, servia para ele como aprendizado e crescimento, porque ele ia cuidar de um povo, e não era um povo fácil, e ele precisava de estrutura espiritual para isso. Então essa era a vontade de Deus para Davi. A 3 quilômetros ali, para você ter uma ideia, ficava o lugar em que Davi tinha derrotado o gigante Golias. Davi sabia disso, e ele lembrou disso nesses salmos, lá no versículo de número 5, que diz assim: e me deram mal pelo bem, e ódio pelo meu amor. Ou seja, Davi está querendo dizer, tudo aquilo que eu fiz de bom para eles, para Saul, estava sendo me pago com mal. Davi lembrou, óbvio, 3 quilômetros era perto, de quando ele lutou contra o gigante, derrotou o gigante. Eles cantavam, né, para Davi, porque Davi, ele era alguém usado mesmo por Deus, mas agora estava escondido numa caverna, um lugar escuro, um lugar, entre aspas, solitário. E muitas das vezes nos encontramos assim em nossas vidas. Muitas das vezes estamos dentro de cavernas, espiritualmente falando. E muitas das vezes essa é a vontade de Deus. Não digo fugir e se esconder, mas eu digo passar por momentos em que a escuridão parece que toma conta, e nós olhamos para todos os lados e Deus parece não estar presente. Eu me lembro de quando Pedro estava no barco ali com outros, e o barco sacudindo e a tempestade gigantesca, e Jesus, ele vem caminhando por sobre as águas. Só que enquanto Jesus estava caminhando por sobre as águas, a tempestade continuava acontecendo, mas não significava que Jesus não estava indo até eles. Jesus estava indo, mas a tempestade continuava acontecendo. Então até Jesus chegar no barco e acalmar a tempestade, tinha todo um tempo. Então não é porque a tempestade na sua vida continua existindo que Deus, ele não está vindo ao seu encontro. Não significa que Deus não está fazendo nada. Ele está fazendo. Seus olhos não enxergam, muitas das vezes você não percebe, mas Deus está trabalhando ao nosso favor. Porque a Bíblia nos diz que o nosso Deus, ele não dorme, ele não cochila, mas ele trabalha em minha vida, em sua vida, em prol daqueles que o buscam, daqueles que o procuram. A palavra de Deus, ele mesmo nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. É a vontade de Deus acima da minha vontade. O problema e a dificuldade é existente, sim. Eu gostaria de sair dela e que ela não existisse, gostaria, mas a vontade de Deus ainda é melhor para a minha vida. Então nós devemos permanecer na vontade de Deus, devemos permanecer no querer de Deus, e não usar todos os nossos sentimentos para culpar a Deus e murmurar contra Ele, hipótese alguma, mas para buscar ao Senhor, para que Ele nos dê a vitória. Bendito e exaltado seja Deus, aleluias. Você vê o livro de Jeremias, o livro de Lamentações. Jeremias escreve o livro dele inteirinho só se lamentando com Deus, mas em nenhum momento ele murmura contra Deus e peca contra Ele. Então toda angústia que você tem, não transforme ela em murmuração, não transforme ela em infidelidade,
mas transforme ela em uma oração sincera, de um coração quebrantado, de alguém que precisa do agir de Deus e de que a vontade dele permaneça sobre a sua vida. Aleluia. Então o primeiro ponto que nós tratamos aqui é normal nós queremos uma vontade diferente da vontade de Deus, isso é natural, porém não devemos deixar que ela prevaleça. E o segundo ponto, sempre, ou quase sempre, nós vamos querer uma vontade contrária à vontade de Deus. Ninguém quer ficar numa caverna, essa é a verdade. Mas se nós tivermos paciência e continuarmos firmes, como Davi fez, a gente sabe e conhece a história de Davi. Foi o rei que não perdeu batalhas, que foi vitorioso em tudo. Pecou contra Deus? Pecou, porque era um ser humano comum, mas a Bíblia diz que ele morreu farto de dias, morreu já velho, rico, cheio de filhos e família, enfim, conhecemos a história de Davi, e é conhecido pela Bíblia como o amado de Deus, não era amigo de Deus, né? A Bíblia nos mostra que ele era o amado de Deus. O terceiro ponto, sempre haverá uma porta de escape. Sabia disso? Deus, ele coloca a vontade dele sobre a sua vida. Só que Deus sempre permite existir uma porta de escape para que você saia da vontade dele se você quiser. Porque Deus, como eu disse no início, ele não é controlador. Ele não domina sobre tudo de maneira que não venha deixar espaço para ninguém fazer nada. Deus, ele não é assim. Deus, ele concede o livre-arbítrio, então ele coloca a vontade dele sobre a sua vida, mas ele permite que você saia da vontade dele, deixe de lado e passe por uma porta de escape, e comece a cumprir a sua própria vontade. Ele permite. Então em tudo que você passar na sua vida, Deus sempre vai permitir existir uma porta de escape para você fugir da vontade dele. Isso não é porque Deus é mau, é porque Deus, ele não quer controlar ninguém. Se ele quisesse controlar, ele teria colocado no coração de cada um, aliás, não teria colocado no coração de cada um o livre-arbítrio, né? o sentimento próprio. Então ninguém é obrigado a servir a Deus e a buscar a Ele, como você não é obrigado a permanecer na vontade de Deus. Jesus, como homem, se ele não quisesse morrer na cruz, ele não morria, ele não era obrigado a morrer na cruz. Por isso a Bíblia nos diz que ele se entregou por nós. Então ninguém é obrigado a fazer isso. Davi não era obrigado a ficar sendo perseguido por Saul se ele não quisesse, até porque quando ele encontrou a Saul e Saul estava dormindo, ele teve a oportunidade de matar a Saul. Ele cortou lá a barra, né, a orla da sua veste, já lhe sentiu no coração e falou: poxa, eu não devo fazer isso. Davi poderia ter matado Saul e acabado com a luta? Poderia, mas ele não fez. Então sempre haverá uma porta de escape para você fazer uma outra coisa que não é da vontade de Deus. Porém nós devemos permanecer na vontade do Senhor, confiar em Deus, ter confiança em Deus, porque somente Deus, Ele pode te ajudar, Ele pode te orientar, somente Ele pode cuidar da sua família, da sua casa, somente Ele pode cuidar dos seus sentimentos. Ele conhece a sua dor, sabe da sua necessidade, muito antes de você pedir. Jesus disse que Ele já conhece, Ele já sabe o que você necessita. Então Deus, Ele sabe de tudo e de todas as coisas, e a melhor vontade a dominar sobre as nossas vidas é a vontade de Deus. Vamos dizer não à vontade do mundo, vamos dizer não à vontade da carne, à vontade do pecado, à minha própria vontade, e deixar que a vontade de Deus prevaleça. E meditando nessa mensagem, eu lembrei de Paulo e Silas, que estavam em Filipos, né? E ele estava hospedado na casa de Lídia, que tinha se convertido ao Senhor ali, e eles saíam para a oração fora da cidade. E quando eles saíam para a oração, sempre tinha uma jovem adivinhadora que, né, ela professava que aqueles homens eram homens de Deus e tal. Ela falava a verdade, né? Mas estava com espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que Paulo então repreendeu, e o demônio que estava na vida dela saiu dela, foi expulso.
E os senhores que usavam daquela jovem, das adivinhações dela para ganhar dinheiro, ficaram bravos, ficaram irados. Eles conversaram com os magistrados do lugar e pediram para que açoitassem a Paulo e Silas. Despiram eles e açoitaram eles em praça pública e levaram eles para ficar encarcerados. Paulo estava encarcerado com Silas. Estava todo machucado, estava amarrado em tronco. Porém, à meia-noite, a Bíblia diz que eles cantavam, eles oravam ao Senhor. E então, de repente, aconteceu de um terremoto, sacudiu com as cadeias, se abriram as portas das prisões, eles se soltaram, todos se soltaram. A Bíblia diz que o carcereiro foi correndo e aterrorizado, falando, poxa, e agora? E pensando em tirar sua própria vida, porque, poxa, estava aos cuidados dele, todos aqueles prisioneiros. E Paulo, lá no capítulo número 28, diz, olha, não faças tal, porque todos nós estamos aqui. Amado, Paulo obviamente não merecia estar naquela prisão, em primeiro lugar. Ele estava fazendo a vontade de Deus, foi açoitado e encarcerado. Paulo tinha motivos para murmurar, entre aspas, para murmurar contra Deus, mas não, ele cantava e orava. As prisões, as portas se abriram, o que Paulo fez? Fugiu? Não, continuou lá. Ele tinha a oportunidade de sair daquele lugar, se ele quiser sair correndo, mas ele não saiu. Na verdade, ele tinha a oportunidade de nem ter entrado em Filipos e de nem fazer a obra missionária. Mas Paulo permitiu que a vontade do Senhor sobre a vida dele viesse a estar acima da vontade dele, acima da vontade do próprio Paulo, né? Então ele colocou a vontade de Deus em primeiro lugar. Deus abriu as prisões, Paulo tinha a oportunidade de fugir, mas ele permaneceu. Conhecemos a história, o carcereiro se converteu, toda a sua família, né? Conhecemos a história, a bênção de Deus chegou, a obra de Deus chegou naquela família, eles foram salvos. Mas tudo isso, amados, que aconteceu, tudo isso era parte do plano de Deus. Cada açoite, cada dor e cada momento naquela prisão fazia parte do plano de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. Muitas das vezes não entendemos e compreendemos os planos de Deus sobre as nossas vidas, mas se nós confiarmos no Senhor, Ele vai nos honrar, Ele vai te honrar. Porque Deus, a Bíblia nos diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia nos diz claramente que todo aquele que estiver na vontade de Deus, obedecendo a sua palavra e os seus mandamentos, serás bendito. Bendito serás em tudo, bendito no campo, bendito fruto do seu ventre, bendito. Tudo que você fizer é bendito, você é abençoado, porque você está na vontade de Deus. E o diabo, sabendo disso, ele quer fazer o contrário, ele quer que você se torne um maldito. Maldito você vai ser em tudo se você abandonar a palavra do Senhor. Mas enquanto você estiver na vontade de Deus, obedecendo a sua santa palavra, não existe nenhum mal que possa te alcançar. Como está escrito nas Escrituras, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque o Senhor Deus é aquele que trabalha em nosso favor. E se alguma coisa acontecer, saiba, é permissão de Deus. E quando Deus permite, Deus ele está trabalhando. Algo vai acontecer, é espiritual. E se nós estivermos procurando uma vida carnal, não vamos compreender a vontade de Deus, porque a Bíblia nos diz que ela se discerne espiritualmente. Portanto, sejamos espirituais e vamos tomar posse da vitória do Senhor Deus em nossas vidas. Aleluias, glórias a Deus. Oh, glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite, se coloque de pé nesse momento, amados. Louvado seja o Senhor Jesus. Feche seus olhos nesse momento, feche seus olhos. O Senhor Deus, Ele está em nosso meio, primeiro, porque Ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria. E segundo, porque Ele habita dentro de mim, dentro de você. E nesse momento eu quero te convidar a orar e a falar com Deus, e a pedir como Jesus, Ele nos ensinou nessa oração, que seja feita a tua vontade.
Vamos pedir para que a vontade de Deus esteja sobre as nossas vidas, acima das nossas vontades. Feche os seus olhos, Senhor Jesus. Oh meu Deus, te glorificamos, ó Pai, porque Tu és Deus. Senhor, a nossa vontade humana, Deus, sempre tenta sobressair a Tua e prevalecer, Pai. Mas Deus, nós sabemos pela Tua palavra que a Tua vontade é a melhor para nós. Ah, Jesus, ainda que nós não entendemos, ó Senhor, não venhamos a entender, ó Pai, todo o processo, ó Senhor, da Tua vontade sobre as nossas vidas, Deus, nos ajude a permanecer firmes, nos ajude, Senhor, a permanecer na Tua palavra, a permanecer, ó Deus, vivendo na Tua vontade. Ainda que o diabo, Senhor Jesus, se levante contra as nossas vidas, contra o nosso lar, ó Pai, nessa noite, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, eu te peço, Deus entra com providência, que todo mal, ó Pai, que tem se levantado contra a nossa família, caia por terra, toda a artimanha de Satanás, ó Deus, arquitetada contra as nossas vidas, caia por terra, que a Tua vontade, ó Senhor Jesus, ela venha prevalecer, ó Deus, nos oriente, ó Pai, trabalhe em nossa mente, em nosso coração, nos alimentando com a Tua palavra, e nos direcionando, nos guiando, Senhor, no Teu querer. Oh Jesus eterno Deus, nos ajude a subsistir, nos ajude a aguentar firmes, ó Pai, durante a tempestade, ó Deus, durante, ó Senhor, as calamidades, Deus, nos ajude a prevalecer, ó Deus, sobre as lutas, ó Deus, no Teu nome, ó Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, porque o Senhor é Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Bendito e exaltado seja o Teu nome, louvado seja Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. As palmas louve ao Senhor Jesus. Amém.